com a presença ilustre do nosso amigão do peito, né? Sempre foi uma força muito grande desde o início do programa. Nós apresentamos aqui juntos há alguns anos e nós tínhamos um quadro muito importante, né? O quadro Perguntas e Respostas. É um amigo de longa data, né? De longas datas. E a gente tem a alegria e a honra de estar conosco hoje aqui no programa Expressão e Louvor. Nosso amigo Flávio Teixeira, né? Podemos dizer irmão Flávio Teixeira, amigo da gente, longas datas, né? Muitos anos que a gente conhece, servo de Deus. E hoje ele tem um trabalho específico aqui para realizar aqui no programa Expressão e Louvor. Ele tem um testemunho de um milagre, podemos dizer assim, de gratidão a Deus. E a gente quer com muito carinho, com muito prazer apresentar os nossos amigos a presença honrosa do nosso amigo Flávio Teixeira. Fique à vontade, irmãos, deixa Deus te usar. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmão Valtemir, todos os ouvintes aqui do programa Expressão e Louvor. Como você falou, eu tive a honra, o privilégio de estar aqui no começo dessa história, que foi uma semente que Deus colocou no seu coração e que a gente juntos, nós por um bom tempo apresentamos o programa e tivemos esse presente de Deus, né, de poder todos os dias estar com o ouvinte, entrando na casa do ouvinte e estar aqui nesse ambiente também aqui da FM Itapipoca FM 98.7, que é um ambiente também que é familiar para mim. Já trabalhei aqui em outras ocasiões e transmitir aqui o meu abraço aos diretores dessa emissora, aos que fazem parte, Fapires, Manuel Oliveira e todos os que fazem aqui a rádio Itapipoca FM. Meu caro, também transmito a você e aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus Tempo Central o meu paz do Senhor, e dizer que é um privilégio mais uma vez estar aqui na companhia desse amigo que a gente aprendeu a gostar, a gente aprendeu a respeitar e que nós já tivemos outras parcerias também, e fica sempre a amizade, além de ser da minha família, né, que é Teixeira, e também amigo, podemos dizer assim. Então, que Deus abençoe a tua vida, Valtemir, você que tem um ministério poderoso, um ministério importantíssimo, que, aliás, não só mas Deus tem te usado em muitas áreas dessa vida, na música, tem te usado aqui no rádio, na ministração do ensinamento, em vários setores, em várias áreas do cristianismo. Deus tem assim um trabalho muito importante na sua vida, um ministério muito forte que Deus tem feito. Deus te abençoe, Deus te dê graça, porque sem a graça fica um pouco mais difícil, mas é a graça que é o combustível do crente, né? Que é o combustível do servo de Deus, porque sem ela a gente não consegue andar. Paulo reclamou uma vez que tinha um espinho na carne e Deus falou para ele que Paulo, eu te dei a graça, e através da graça você consegue vencer ou ter poder para encarar, para enfrentar os espinhos que a vida nos impõe. Meu amigo Valtemir e ouvintes da nossa rádio, aqueles que acompanham também aqui pelas redes sociais, eu estou aqui através também do Facebook, estamos ao vivo, e eu já contei várias histórias de várias pessoas. Vocês sabem que eu tenho mais de 20 anos de rádio. Eu já contei muitas histórias de milagres e de perdas também. Eu já falei muito de Deus em várias situações. E já falei de Abraão, Isaac, Jacó, um milagre que Deus fez por alguém, um milagre que Jesus fez por alguém, por uma pessoa, por outra. Quantas vezes nós já nos encontramos em situações assim? Mas eu tive o privilégio de ser esmagado por Deus. Por que eu digo privilégio? Porque Deus, através desse esmagamento que Deus fez na minha vida, forjou
um milagre na minha vida. Eu tive muitos momentos na minha vida de altos e baixos, enfim, mas eu tive o privilégio de ter o meu testemunho, de falar do testemunho de alguém, mas de falar do meu testemunho, do que Deus fez particularmente pela minha vida. Quando eu falo esmagamento, e alguém pode até achar, como é que alguém pode ficar feliz por ter sido esmagado? Se você analisar bem na palavra de Deus, Jesus, ele se refere muitas das vezes como, particularmente, em duas situações especificamente. O grão de trigo, que através do grão de trigo é feito o pão. E o pão, ele, em outra situação, Jesus Cristo, se refere a ele mesmo como o pão vivo que desceu do céu. E o pão é um dos alimentos mais consumidos do mundo. E aí ele também se refere a ele como vinho. Como ele falou que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor, é o produtor de uva e de vinho. Só que em ambas as situações, nessas duas situações, tanto do grão de trigo como da uva, eles passam pelo processo de ser enterrado, ser esquecido, de estar em um ambiente escuro, sujo, debaixo do chão, e a semente germina, e ela brota, ela cresce, ela se transforma numa árvore, e ela começa a dar frutos. Ela tem os grãos de trigo e se multiplicam, e depois do grão de trigo ele passa a se tornar a massa de trigo, a farinha de trigo, e depois a massa ela passa pelo processo de levedura, ela passa pelo processo de fermentação, é assado e fabrica-se o pão que a gente consome. O vinho do mesmo jeito, ele também passa pelo processo de pisar, de ser esmagado. A uva é esmagada, é triturada, ela é transformada em suco, e depois do suco ela passa pelo processo de fermentação também, e ela também se transforma em vinho. E aí, quando Jesus diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, se ele não cair, se ele não morrer, ele fica sozinho. E os esmagamentos que a gente passa durante a vida nos forjam, nos transformam e nos aprimoram, e a gente passa por todos os processos que Deus coloca na nossa vida. E eu acho tão interessante que ele mesmo disse que depois da morte de Cristo, né, ele fala que eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o pão e o vinho são o símbolo da Santa Ceia do Senhor. Olha que encaixe incrível, né? Como Deus é incrível. Irmão Valtemir, eu há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, eu sofri um acidente, e eu vinha de moto muito rápido, mais ou menos uns 110 por hora, eu estava rápido demais. Eu vim ali em frente ao posto Baleia, um carro entrou na minha frente e houve a colisão. Eu fui jogado com mais ou menos uns 15 metros de distância. Meu corpo inicialmente, você sabe que você é motociclista, sabe disso. Quando acontece um acidente, o corpo não é arremessado assim. Deixa eu falar aqui pro lado da câmera aqui, né? Ele não é arremessado assim. Primeiro ele sobe, né? Uma colisão do motociclista, o motociclista sobe. Ele é jogado para cima e depois é que ele cai. Eu não sei quantos metros eu subi, porque do local da colisão até onde eu caí foram mais ou menos uns 15 metros. Uma pancada muito forte. E assim, para começo de conversa, só pra gente abrir aqui, que horas tem, que eu preciso só me situar aqui, que eu falo demais. Mas pronto. Olha, para começo de conversa, pra gente abrir o diálogo aqui em relação ao que Deus fez na minha vida. Eu estou vivo. Cheguei aqui com as minhas próprias pernas. Mas quando eu caí, que eu não estava sentindo a minha perna esquerda, meu pé esquerdo não mexia, eu não conseguia. O direito tudo bem, mas o esquerdo não conseguia. Eu fui socorrido aqui para o Hospital São Camilo. No Hospital São Camilo, o médico que esteve lá, o que me recebeu, ele falou assim: rapaz, o teu tornozelo aí tem uma torção no teu tornozelo.
deixa eu só ver o raio-x para depois eu te dizer alguma coisa. Aí pouco tempo depois o raio-x chega, ele analisa e ele olha para mim e fala assim, olha, por pouco não foi uma fratura exposta, viu? Porque a fratura exposta, pelo que aconteceu com o meu pé, e se tivesse sido fratura exposta, eu talvez não tivesse voltado a andar, provavelmente. Mas Deus, ele faz do jeito dele. E ele, muitas das vezes, ele faz em locais, como eu disse, que a semente fica escondida. E foram 4 ossos do meu pé que quebraram. Vou falar dos básicos. O outro foi talos, foi calcâneo, que é o osso do calcanhar. A fíbula, que é esse osso que tem esse mondronguinho que tem do lado de fora da canela. A canela tem 2 ossos. Tem a fíbula e tem a tíbia. A tíbia é aquele osso aquele mais grosso. Aí que fraturou fíbula. Só que aí, entre a tíbia, que é o osso da canela, esse ossão grande da canela, o maior, entre a tíbia e o calcanhar, tem um osso que chama-se talos. Ele é mais ou menos metade disso daqui, tipo, vamos lá, um pouco maior do que esse ossinho que tem do joelho. O pessoal chama de bolacha do joelho. É um pouco maior. Problema, no momento da colisão, no momento que eu vi que eu ia bater, eu fiz uma oração, eu fiz 3, só deu tempo de fazer 3 pedidos para Deus. E pelo menos foram os 3 que eu me lembrei também na hora. É muito rápido, mas dá tempo. Eu pedi a Deus para não morrer, pedi a Deus para não ficar paraplégico, porque eu sabia que ia bater, eu tinha certeza. E pedi a Deus também para que a minha perna, porque eu vi que eu ia bater a minha perna direita no carro. Provavelmente, eu imagino que eu tirei aqui para tentar ultrapassar ainda, eu imaginei, vai bater minha perna. Eu pedi para que minha perna não fosse esmagada. Eu pedi para minha perna, olha, lembra desses termos aqui esmagados que eu estou falando, desde o início que eu falei de esmagamento. E eu pedi que a minha perna não fosse esmagada, porque eu sabia que a pancada ia ser tão grande que esmagaria minha perna. Só que aí, sabe o que foi que aconteceu? Um osso inacessível, praticamente. Um osso difícil, de difícil trato dele, esmagou. O que não aconteceu com a minha perna, que eu pedi a Deus para não acontecer. Esmagou um talos, que é o osso que tem entre a canela e o calcanhar. E lá no hospital São Camilo, o médico que estava de plantão, não lembro o nome dele, ele falou que se você quiser fazer uma pergunta, não volta a me ficar à vontade, certo? Eu falo muito, mas pode ficar à vontade. Quando eu chego no São Camilo, o médico fala assim para mim, olha, por acaso eu sou especialista em tornozelo. Aí quer dizer, eu fui naquele dia, no dia 28 de junho de 2020, eu não sabia que eu ia sofrer um acidente. Eu não sabia que eu ia sobreviver a um acidente. Eu não sabia que eu ia quebrar um osso quase assim meio que inacessível. Eu não sabia que o osso seria esmagado. Eu não sabia que por acaso teríamos um médico especialista em tornozelo no Hospital São Camilo no dia. Olha as coisas. Ele mesmo disse, por acaso eu sou especialista em tornozelo. Não sei porque que ele falou isso, mas Deus sabia. E eu vou correr, porque é muita coisa, muita informação. Mas, Flávio, você não ficou inconsciente, né? Não, fiquei não, graças a Deus. Eu mesmo acionei a polícia, eu pedi ajuda da polícia, eu acionei a ambulância, SAMU e tal. O horário, assim? Era final de tarde, umas 5 e pouco, mais ou menos. Não era noite? Não, era meio da pandemia. Eu não sei, poderia movimentar pouco, né, por isso, por ser a pandemia, não tinha muito movimento, né, ou tinha, na estrada, no caminho? Não, estava tranquilo. Pois é. Foi bem no platô, a pandemia, o pico foi em maio, né, e estávamos em junho. A questão foi mesmo a velocidade rápida, né? Eu estava muito rápido mas achei interessante o tempo, porque o acidente ele é questão de segundo. É muito rápido. E você falando aí no início, não sei a possibilidade do tempo
ter dado, de você ter pedido aqueles 3 pedidos, porque eu acho isso incrível, porque eu acho que todas as pessoas ou a maioria que ocorre isso, nenhum a esse tempo, este espaço de tempo dela ter condição de fazer algum pedido. Eu penso assim. Eu já fui acidentado, não tão leve, mas era uma coisa tão rápida. Quando eu me tocava, eu estava no chão. Não deu tempo eu nem pensar em alguma coisa, nem imaginar que ia ser acidentado. Você imagina que eu vinha da Vila Jardim e eu desci. Você sabe que tem um alto e tem uma descida, né? Ali em frente ao posto Baleia. A velocidade vai aumentar pela descida, né? Eu comemorei quando eu vi aquela descida. Aumentei mais ainda a velocidade. Agora é importante dizer, eu não bebo, nunca bebi assim, né? Não bebo. Não era o caso, é porque eu realmente precisava mesmo. Eu estava com urgência mesmo. Pronto. Havia algo que provocava essa velocidade, a pressa ou um compromisso. Isso, eu precisava urgente e vim em casa para pegar um equipamento para voltar para o local onde eu estava fazendo um serviço. Mas interessante, irmão, sobre o médico, né? Você no hospital, um médico especialista daquilo. Pois é. Isso aí, eu acho que Deus ele nos ama tanto. E existe um texto na Bíblia que eu fui uma pessoa que não posso nem estou perguntando aqui, mas eu vou parar porque fica à vontade. A liberdade, que é um texto sagrado que ele me incomodou várias vezes, vários textos eu não consigo entender, mas um dos fortes o apóstolo Paulo é que ele explica a vida dele, do apóstolo Paulo, e algumas vezes ele explica este texto em lógica, em atos, né, em comportamento e o que aconteceu na vida dele, né? E assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. E isso aí é tão forte, porque você passa por um processo desse, hoje você está contando e está entendendo. Talvez o seu testemunho também está encaixado nesse texto, que você iniciou bem forte falando sobre o que Deus permitiu. Na hora, no tempo, você não entende, mas depois você entendeu porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Todas as vezes que eu passava por um processo difícil de saúde, depois eu ia compreender porque Deus permitiu aquilo. É verdade. E verdade, todas as vezes cooperava para o meu bem. Isso daí, e aí você vê um médico desse, especialista naquilo que era uma necessidade do acidente. Mas a outra parte você não sabe. Claro, né? Continua. Que tem tudo a ver com o que você está falando aí. É que no dia seguinte eu fiz uma tomografia. Aí o médico que estava de plantão no dia seguinte, que ele estava já se preparando para meu processo de cirurgia, que eu fiquei internado e tal. Na tomografia, 3 palavras autoexplicativas. As 3 palavras que eu disser aqui, eu não preciso explicar elas. Se referindo a esse osso, que é o talos: múltiplos fragmentos desalinhados. Múltiplos, né? Muitos pedaços muito pequenos, pedaços muito pequenos, e tudo fora de lugar, desalinhado. A mãe falou assim: meu filho, infelizmente eu não vou poder te operar, não. Não dá para operar. Aqui no São Camilo a gente não tem condição de cuidar do seu caso. Eu vou lhe transferir para o JF. Aí eu que estava esperando a cirurgia, eu me mando para o JF. Eu resumi, porque é muita coisa. Mas lá no JF eu passei mais 8 dias, fiz raio-x, fiz inclusive todos aqueles exames pré-operatórios que tem, né, tal, aqueles exames de sangue e tal. Aí no dia que saiu, no dia que eu fiz a tomografia, dia seguinte vem 2 médicos lá no leito onde eu estava. Ele disse assim: meu filho, nós vamos lhe mandar para casa. Não dá para operar, não. Não tem como. Porque o talos está esmagado. Houve um esmagamento do talos, que é esse osso que eu falei. Eu só podia contar com Deus. Porque se médicos de renome, de um hospital de renome, dizem que não podem fazer nada, que me mandam para casa, o que eu posso fazer? Aí eu lembro aqui que Neemias, ele também encontrou os muros de Jerusalém, talvez na mesma condição.
os muros quebrados, desalinhados, múltiplos fragmentos desalinhados. Aí a Bíblia diz que Neemias ele reconstruiu, restaurou os muros de Jerusalém e levou 52 dias para restaurar. Eu fiz 2 retornos no IJF. 15 dias após o dia que eu saí e 29 dias depois dos 15 dias. Totalizando tudo, do dia do acidente até o segundo retorno no IJF, 52 dias. No dia do segundo retorno, que o médico pega aqui o meu raio-x e olha e fala assim: tem nenhum osso quebrado no seu pé. 4 ossos, lembre-se disso, um esmagado. 52 dias depois, não tinha mais nenhum osso quebrado. Estava tudo inteiro, tudo restaurado. Todos os ossos, todos restaurados, intactos, sem cirurgia, sem ninguém fazer nada no meu pé. Só rapidinho, Flávio, me explica o que o médico falou para ti que causaria de prejuízo à tua saúde, porque eles não quiseram fazer essa cirurgia. Então era porque era algo muito delicado. E aí me fala que, com certeza, durante o processo, e o seu médico, os médicos que lhe tratavam da sua saúde, eles com certeza nem era algo tão sério, né? Imagino eu, e que eles não quiseram realizar essa cirurgia. E o que ou eles falaram, ou você entendeu qual a causa que gerava uma deficiência dessa? É porque ele até me falou que poderia até operar o calcanhar. O calcanhar também estava quebrado, né? Ele quebrou alguns pedaços também. Ele falou assim: eu posso até fazer a cirurgia no calcanhar, no calcânio, que é o osso do calcanhar. Mas como o talos está esmagado, ele está em muitos pedaços muito pequenos. A gente não tem como emendar pedacinho pequenininho de osso. A gente pode até emendar um osso que tal, mas esses pequenininhos a gente não consegue, não dá, não tem como. E até porque esse osso também ele tem muitas terminações nervosas dentro dele. Ele é o osso que faz a ligação entre a canela e o pé, o tornozelo. Ele fica no meio, ele tem um monte de interligações nervosas. Ele falou assim: não dá para operar, porque o osso está esmagado. É a primeira coisa que ele falou. E não adianta eu abrir teu pé para consertar, para operar o calcanhar, se eu não posso operar outro. Eu vou deixar o teu pé aberto com o osso nessa condição. Não, infelizmente eu não vou poder fazer isso. E o interessante é que uma vez eu fui no São Camilo, uns dias antes de fazer um retorno, porque a perna da gente, se a gente não utilizar o músculo, né? O músculo, a gente não utilizar, ele atrofia. Aí a tala foi ficando frouxa, foi ficando solta, porque o músculo foi atrofiando. Eu tive que trocar a tala, mas eu aproveitei e fiz um raio-x. Aí o médico que estava lá, um senhor, ele falou assim: meu filho, seu pé nunca mais vai voltar ao normal. Sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais, ele falou assim, termo, nunca mais seu pé vai voltar ao normal. E com 52 dias eu volto no IJF. E lá na sala do raio-x, o senhor que estava lá, quando ele fez o primeiro raio-x, ele lá da salinha de onde ele estava, ele me perguntou: meu filho, você colocou o pé certo? É o pé esquerdo mesmo o pé? Eu disse: é. Depois me explica aí, porque eu não estou vendo nada errado no teu pé. Não tem nenhum osso quebrado aqui, não tem nada errado. Eu fui explicar para ele, eu falei: olha, foi talos. Aí ele fez mais 4, ele fez mais 3 chapas, né? Foram 4 no total. E aí eu tava, inclusive lembrando aqui que eu tava na sala de espera para ir pro retorno, e um rapaz estava lá com 2 anos, já tinha feito 2 cirurgias, e ele tava dizendo assim: eu tô com esperança aqui, eu tô torcendo que o médico marque a minha 3ª cirurgia. E eu estava com todos os ossos emendados, com 52 dias, e não sabia. Quando eu entro na sala do médico lá,
tem aqueles médicos residentes, né? Aí um dos médicos falou assim, perguntou o que aconteceu comigo. E me viu lá nessa condição ele com o raio-x na mão, olhando assim, tudo emendado, ele falou assim, o que foi que aconteceu? Eu contei eles. Rapaz, tu teve muita sorte. Sorte, né? Quando chego aqui em Itapipoca, que eu vou fazer os preparatórios para fisioterapia, porque, ainda respondendo uma parte da sua pergunta, não foi só osso quebrado, teve ligamentos, músculo arrebentado, que meu pé ficou fora do lugar, o pé ficou, faltou assim nada para uma fratura exposta. Foram pelo menos umas 5 lesões: osso, lesão óssea, muscular, ligamentos, tendões, nervos, enfim, foi devastador no tornozelo. Tudo isso para abrir o pé, para tentar consertar um osso, teria que passar por todos esses encalços. Então o médico achou melhor não mexer. E aí quando eu chego aqui, que o doutor olha para o primeiro raio-x do dia do acidente e o de dois dias antes, isso era uma sexta-feira, eu olhei para um e para outro, ele falou assim: rapaz, quem fez o serviço no teu pé fez um serviço bem feito. Quem fez o serviço no meu pé? O meu fabricante. Lá na policlínica a mesma coisa. Ele falou assim: tu tem muita sorte. Na policlínica, que eu fui fazer a fisioterapia na policlínica, o fisioterapeuta falou a mesma coisa: rapaz, tu teve muita sorte. Todo mundo disse que eu tive sorte. Só que eu e você, irmão Valtemir, todo mundo que está em casa agora sabe que não foi sorte. Eu comecei dizendo que eu não sabia que eu ia sofrer um acidente, eu não sabia que eu ia quebrar que esse osso seria esmagado, eu não sabia que eu ia parar na mão de um especialista, eu não sabia que os médicos não poderiam fazer a cirurgia no meu pé, que meu pé esse osso não poderia, eu não sabia de nada disso. Tudo quem sabia era Deus. E de lá para cá eu tenho passado por outros esmagamentos, que é outro testemunho que eu vou contar ainda. Outros esmagamentos. Esse eu estou contando agora, mas eu vou contar outros. Tem outros para me contar. Recentemente meu pai foi há um tempo atrás ele foi acometido também com um câncer na próstata. Agora em agosto a gente esteve no HGF e o médico falou assim: parabéns, seu João, o senhor está curado do câncer. Então a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Mas só eu estou perdido aqui na hora. 12:21. Pronto, dá tempo. Ó, Jesus, as pessoas às vezes assim: Flávio, você Deus é muito bom para você, tal. Deus é bom para todos nós. Mas eu digo uma coisa assim: o que aconteceu comigo não foi porque eu mereço, porque a Bíblia diz que nós merecemos era outra coisa. E eu digo uma coisa para vocês: Deus me deu um testemunho, assim como ele deu para Jó. Jó, ele diz assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar. Hoje meus olhos veem. Mesma coisa, eu ia para a igreja só para cumprir tabela. De quem foi dita esta frase, né? De Jó. Pois é. Uma experiência. Eu acho que a única pessoa, aliás, assim, rápido, né? O pensamento. Deus testificou de Jó, e vamos citar também João Batista, né? Verdade. Mas Jó, ele teve a coragem de testificar de Jó pro próprio diabo, né? Verdade. E Jó, ele, em suas palavras, se expressa dessa maneira. Pois é. E aproveitando aqui, Flávio, aonde entrou, não sei se você está contando o testemunho, pode ter ocorrido um voto ou algo assim que você, em suas palavras, quando você recorreu, que o médico disse: vá para casa. Acho que aquilo ali lhe angustiou assim: eu tenho Deus. Se eu lhe disser que eu não fiz o voto nessa hora aí, eu não fiz. Eu estou lembrando aqui do poço de Siloé, quando Jesus, um dos primeiros milagres de Jesus,
quando Jesus ele chega num lugar cheio de doentes, cheio de gente doente, e havia uma expectativa e uma esperança de que anualmente um anjo balançava as águas, e a primeira pessoa que entrasse no tanque, é Siloé, né? A pessoa era curada. Aí Jesus chega no local cheio de doentes, ele olha para todo mundo, aí ele vai lá num paralítico, uma pessoa que não andava, e ele pergunta: você quer ser curado? Mas como, se eu não tem ninguém que me leve pro poço, pro tanque? Aí Jesus falou assim: não estou falando disso, eu quero te curar. A decisão foi de Jesus. Eu juro para vocês, eu não sei por que Jesus quis fazer isso. E sei, por causa do amor dele, assim como ele quis fazer por aquele homem. E assim como em Mateus também fala, 8 mais ou menos, de um homem que tinha uma lepra e procurou Jesus. Jesus, se eu quiser me curar, me cura. Jesus falou assim: eu quero, seja curado. O momento do voto foi no momento que eu comecei a andar. Já estava com 70 e pouco, mais ou menos uns 70 dias do acidente. E quando eu abandonei a segunda muleta, eu fiquei andando com 2 muletas, abandonei uma com 66 dias, depois com 72 dias eu abandonei a segunda. Quando eu guardei a muleta, eu falei assim: a partir de hoje nunca mais eu uso essas muletas. Aí eu falei também, eu voltei a andar. Isso foi depois de voltar a andar. Eu voltei a andar, estou pisando meus 2 pés no chão, os ossos tudo quebrado, que os médicos não puderam consertar, e eu estou pisando aqui. Eu vou contar essa história em todo lugar, na fila do supermercado, na fila do banco, nas igrejas, onde me derem a oportunidade, eu vou falar. Foi nesse momento. Eu nem na hora, eu pedi, claro que eu pedi a Deus, para Deus cuidar de mim, e Deus cuidou de tudo. Não faltou nada para mim, nunca faltou nada na minha casa. Deus cuidou de tudo. Mas foi no momento que eu voltei a andar, foi que eu disse: olha, pois já que Jesus fez isso, é porque Ele quer que eu conte, e eu vou contar para todo mundo. E por isso que eu conversei com você outro dia, pra gente vir aqui para trazer esse bate-papo. E eu aproveitei, eu quis que ficasse registrado e guardado. Isso vai ficar para sempre. O vídeo que está aqui sendo gravado aqui no Facebook vai ficar para sempre, nunca mais apaga. Do que Deus fez por mim, e Ele faz por qualquer pessoa. Foi decisão dele, foi uma escolha de Jesus de fazer isso por mim, de me dar esse testemunho. E esta escolha, irmão Flávio, a gente ouvindo aí, é a escolha da salvação das nossas vidas também. É verdade. Porque eu entendo muito assim, porque às vezes acontece coisas que a gente acorda e vê, foi Deus, é Deus, eu não mereço. E a gente assim, começa às vezes, a agradecer a Deus pelo livramento. Nada planejado, nada por merecimento, tudo por misericórdia. E a gente vê, é Deus, por que Ele fez isso? Por que Deus está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Por que esse livramento aconteceu? Por que essa bênção bateu na minha porta? E a gente vê que é Deus, tudo é por misericórdia. A salvação, Ele escolheu para fazer um milagre. Para quê? Porque testemunhos edificam. Testemunho edificam. E às vezes a gente nunca tem uma experiência com Deus, como Jó. Como é que Jó, um homem que Deus testificou a vida dele? Jó era um homem que tinha intimidade com Deus, tinha uma vida consagrada a Deus, tinha uma vida de oração, de jejum e oração. E aí ele disse: não, eu não conhecia Deus. Como é que uma pessoa vivia como Jó, numa experiência de intimidade com Deus e ainda não conhecia Deus? E aí existe um louvor. Eu me lembro de uma fase terrível na minha vida, eu passando um processo muito difícil com a minha esposa, e aí eu ia para Fortaleza nesse processo, tentando achar uma resposta. E eu vi muito, do período que era um sucesso, ainda é, o louvor: ninguém explica Deus.
E este louvor, até hoje, quando eu escuto isso, ninguém explica Deus. Ninguém explica o projeto de salvação de Deus para o homem. Ele pega no lixo, no pó. Ele pega o cara altamente desprezado por todos e por tudo. Ele arranca, ele traz, ele transforma, ele muda, ele coloca em lugar de destaque como príncipe. Isso é Deus. É Deus, não dá para explicar. Você falou uma palavra de transformar. Eu vejo muitas pessoas falar assim: fulano de tal foi transformado da água em vinho. Mas às vezes a gente não vai dar água pro vinho, a gente vai dar uva pro vinho, que é mais um processo de esmagamento mesmo. Eu tenho assim, uma afinidade com esse termo, que eu lembro da uva esmagada, eu lembro do meu pé esmagado e das dores que eu passei, e tanto nesse caso, mas outras dores que a vida nos impõe. E eu lembro, que bom que Deus fez isso para mim, porque Ele me deu um testemunho, Ele me transformou a minha vida, transformou mesmo. Hoje eu não sou mais o homem que eu era há um tempo atrás. Eu tenho orgulho do que Deus fez por mim. Gratidão também, claro. Por isso que eu estou aqui. Eu tenho andado em toda igreja que me permitir. Todas as igrejas que me permitirem, eu vou lá para falar isso aqui que Jesus fez por mim. Ou em qualquer lugar. Até na ONU eu vou. Pois é, Flávio, o tempo está aqui, mas conclua aí suas considerações. A nós é uma honra, é um prazer, porque a gente está aqui, Flávio, a gente vai completar 23 anos. Eita. Por que isso acontece? Porque a nossa visão aqui é de reino. Não quer engrandecer um nome, uma placa, um nome, não. É o reino, é o reino de Deus que tem que ser. E você sabe que foi que Jesus falou do reino de Deus, né? Ele falou que o reino de Deus é como uma semente que o agricultor planta e ele não sabe como acontece, ele cresce. E ele fala que muitas das vezes o inimigo vai lá e coloca o joio, mas ele não quer saber, ele não se importa com o joio, que algumas pessoas realmente vão ser joio, mas ele se importa com aquela semente que vai crescer e vai dar frutos. E esse programa aqui é uma semente que Deus colocou no seu coração. Isso daqui é um projeto que Deus colocou no seu coração. É uma semente que Deus plantou. E a mensagem principal de Jesus é o reino de Deus. Não é a salvação, necessariamente. É sim, claro, eu não estou aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que a salvação é o meio que Deus usa para levar o homem para o reino de Deus. O sacrifício de Jesus foi para que o homem tivesse acesso ao reino de Deus. O arrependimento do homem é para que o homem possa ser alcançado e chegar ao reino de Deus. Tudo na Bíblia inteira é o reino de Deus. Tudo é o reino de Deus. O nosso trabalho aqui é levar a gente para o reino de Deus, né? Meu irmão Valtemir, eu te agradeço demais. Eu tenho muita gratidão pela oportunidade que você está me dando. E eu tenho muita gratidão a Deus por esse projeto aqui existir. Eu tenho um privilégio enorme de estar aqui com você, aqui nesse programa. E, mais uma vez, pedir a Deus que Deus continue lhe dando graça. Que Deus continue lhe dando, cultivando. Que Deus continue cuidando dessa videira, dessa planta, que nós somos os galhos. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos. E muitas das vezes Deus, olha só, o viticultor, o produtor, ele vai lá e poda às vezes. Às vezes a gente não sabe por que perder alguma coisa, não sabe o que está acontecendo. Às vezes é Deus podando, porque tipo assim, a poda acontece entre a safra, entre a colheita e depois da colheita, para que possa dar mais frutos. Aí vai lá, poda, tira aquelas folhas secas, aqueles negócios e tal. Aí a videira produz de novo. E que Deus continue cuidando. O agricultor, o nosso produtor que cuida da sua
seara, da sua ceifa, né? Que Ele continue cuidando de você, da sua família, Ele continue lhe dando graça, para que você continue aqui firme e forte. E nós, quem sabe, comemoremos aí mais uns 23. Amém, irmãos, Né? amém. Depois, num outro dia, acho que o programa já acabou, mas depois, se você puder colocar um louvor da Suelen Brum, O Processo. Suelen Brum. Tem dois louvores muito parecidos dela, que um é Estou Te Preparando e o outro é O Processo. Eu não lembro qual dos dois, eu só sei que eu gosto dos dois, mas eu acho que é Estou Te Preparando. Estou Te Preparando mesmo, viu? Não volta em mim, não é O Processo não. Suelen Brum, Estou Te Preparando. Muito forte esse louvor. Ele tem uma letra incrível, se for possível. E eu não sei, você passou um tempo lá na igreja da Lagoa da Cruz, não foi? No Volta em Mim. Você está dirigindo agora alguma igreja? Não, irmãos, eu me congrego com a Fazendinha. Na Fazendinha há 11 anos com o presbítero Evandro. Há 11 anos. Fazendinha é ali. Novo Horizonte, né? Tem uma congregação ali, né? Tem uma congregação ali. E a gente. Eu passei uns 3 anos ali pela Lagoa da Cruz, Lagoa do Mato. Trabalhava muito com trabalho de missões, né? De evangelismo, mas no momento eu estou me congregando mesmo com o presbítero Evandro lá na Fazendinha, e fico na sede, né? Nos cultos a gente sempre vai com doutrina, e também que eu amo a escola bíblica dominical, e eu ajudo o irmão Evandro na escola dominical na sede também. A gente também está na escala, na sede, e também na escala, na Fazendinha, como na escola dominical, que é algo que eu gosto muito, que é o ensinamento. Muito bem, graças a Deus, né? Finalzinho aqui, eu quero só trazer um abraço dos irmãos da Igreja Assembleia de Deus Ladeira, que é o local ainda onde eu congrego, cujo dirigente é o presbítero Francisco Melo, irmão Francisco Melo, que ele envia a paz do Senhor para você, irmão Valtemir, para todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe poderosamente. Receba também um abraço de todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, Ladeira. Deus tem abençoado demais aquele lugar. Aquela igreja ali é um celeiro de homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Dali daquela igreja já saiu pastores, dirigentes de congregações, enfim, Deus tem cuidado demais. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus continue cuidando de cada um. Obrigado, irmão. Amém. Muito obrigado. Caprichando, e você vai ver o porquê de esperar. Tudo vai se encaixar. Não estou tardando, é que eu estou moldando a sua estrutura para o que você vai viver. Um novo tempo vai chegar. Tô preparando um cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. Está tão perfeito, já tá planejado. Fica sossegado. Estou forjando sua base, investindo muito. É fundamental, você vai entender. No tempo certo vai acontecer. Que você vai interpretar.
estou te ensinando, você tá aprendendo.